Queridos, mais uma vez eu quero agradecer a oportunidade de estar compartilhando algumas meditações, algumas palavras, alguns princípios, para que a gente possa aplicar na nossa vida e experimentar esse algo de Deus que é bom, que é perfeito, que é agradável. Então eu sou grato a Deus por essa oportunidade de estar aqui com os irmãos. Eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia no Evangelho de Lucas, capítulo 15, versículo 8. Lucas era um médico, um historiador. Ele achou por bem pegar todo o relato de Jesus, fazer uma investigação acuradamente para saber se as coisas eram verídicas. E ele escreveu esse evangelho e nós vamos compartilhar aqui no capítulo 15, o verso 8 ao verso 10. Aqui é uma tríade de parábolas, ou seja, são 3 parábolas falando o mesmo assunto, ou voltada para o mesmo assunto. A primeira parábola fala de algo que se perdeu no campo, algo que se perdeu lá fora. A terceira parábola fala de algo que se perdeu, de um filho que se perdeu dentro de casa e um filho que se perdeu fora de casa. E no meio dessas 2 parábolas temos uma parábola que fala sobre valor. Então, basicamente, é um complemento da palavra do pastor, sobre a fidelidade. E eu queria falar mais enfaticamente sobre valores. Valores que perdemos dentro da nossa casa. Quando o pastor chega e fala, a melhor coisa de viajar é voltar para casa. E na vida espiritual, sempre quando há um desastre, é incrivelmente potencializado o resultado dentro de casa. Então, quando há uma inversão de valores, diretamente afetamos dentro da nossa casa. A Bíblia é cheia de histórias verídicas de pessoas que inverteram os valores de Deus e trouxeram para sua casa um transtorno, que a gente chama de maldição. Posso dar o exemplo aqui de Acã, que por causa de uma capa, por causa de uma barra de prata, por causa de algo de ouro, pegou todo aquele anátema que era proibido aquele templo a eles, esse utensílio que ele pegou era para a casa de Deus, mas ele vai, por ocasião, pega aquilo e coloca dentro da sua casa. E toda vez que ele inverteu esse valor, a Bíblia fala no desfecho final de uma exposição desse pecado de Acã, e ela fala também que ele trouxe uma conturbação para o povo. Então, todas as vezes que a gente inverte os valores, a conturbação fica dentro da nossa casa. E o desfecho de Acã foi um apedrejamento. Em 2025, as pessoas não vão pegar pedras e te tacar. A pedrada das pessoas hoje está na língua. Vão falar mal de você. Porque você perdeu os valores. Então, nesse texto eu quero ler com você para a gente trabalhar alguns princípios, alguns valores que perdemos dentro de casa. A Bíblia fala assim, versículo 8. Qual é a mulher que, tendo 10 dracmas, se perder uma, não acende a candeia, varre a casa e procura diligentemente até encontrá-la? E tendo achada, reúne as amigas e vizinhas, dizendo, alegrai-vos comigo, porque achei a dracma que eu tinha perdido. Eu vos afirmo que de igual modo há júbilo diante dos anjos de Deus por um pecador que se arrepende. A dracma era um valor financeiro do preço de um dia de trabalho. Imagina quanto é que você ganha pelo seu dia de trabalho. Eu sou autônomo,
dependendo do número de pacientes que eu tenho, pode-se chegar no meu ramo de serviço a mais de R$1.000 o dia. Eu ainda não atinjo isso. Imagina se eu perco um dia, um valor de um dia, o tanto de transtorno que isso traz. E um dos principais valores é o que a gente entende como a mudança da verdade estabelecida. Então, quando se fala de valor, vamos dizer que a verdade pode ser mudada e você acreditou na mudança ao invés de acreditar no nosso Deus. A Bíblia é clara que diz o seguinte: tudo que se fizer por boca de 2 ou 3 testemunhas, tudo será confirmado. Essa é a verdade bíblica sobre os valores de Deus. Por quê? Nós vivemos num mundo que está bastante secularizado. Em todas as áreas existe uma secularidade muito grande. E isso alcançou a igreja do Senhor. Hoje já é um apelo para a gente voltar aos fundamentos. Buscar aquele entendimento raiz. Sentar, gastar tempo com a palavra. Porque a tecnologia nos empurra muito para fora, esquecemos de tirar a nossa fidelidade com o mais fiel de todos, ou seja, o nosso tempo com Deus. Então, toda vez que a verdade é deturpada sobre os princípios de Deus, um valor se é perdido. Essa foi a dinâmica lá do Jardim do Éden, a mudança da verdade. O que é contrário à verdade? Para muitos de nós, o contrário à verdade é a mentira, não é assim que a gente pensa? Mas não é a mentira. Porque a Bíblia atribui a mentira ao pai dela, ao criador dela, ao gerador dela, ao diabo. E o diabo, ele não cria nada. Então, o que ele mudou na dinâmica do jardim? Ele mudou a estrutura da verdade. Diga comigo, Satanás mudou a estrutura da verdade. Então, todas as vezes que um valor de Deus é mudado na estrutura, você corre o risco de estar indo para longe de Deus, em nome de Deus. Imagina que essa folha aqui é a verdade. Essa folha é a verdade, amém? Nós recebemos as informações pelos nossos 5 sentidos. Eu já falei, eu acho que na primeira mensagem, sobre a lei do Espírito e vida me libertou da lei do pecado e da morte. E como que a lei do pecado e da morte entra? Pelos nossos 5 sentidos. Por aquilo que eu vejo, por aquilo que eu ouço, por aquilo que eu percebo, por aquilo que eu toco, por aquilo que eu sinto, o sabor na boca. Então essa é a dinâmica que entendemos as realidades. E aí aqui está a verdade plena. Ela tem forma, ela tem um tamanho, ela tem cor, você está vendo a cor da verdade. Ela tem um barulho, você está ouvindo a verdade. E essa é toda a verdade que Deus falou para o homem lá no jardim. Aí vem Satanás e faz o quê? Ele não mente, ele muda a estrutura, mudou a forma da verdade de Deus. Ele não mentiu. Ele falou, olha, é desejosa. Você vai ser como Deus. Você vai ser tudo. E lá em João fala que a concupiscência dos olhos, a soberba da vida, isso nos faz pecar. Então, na tentação, é tido a soberba da vida. Você viu, você palpou, você se engrandeceu, você teve um incentivo, você vai ser como Deus. E isso foi o princípio da queda. Ou seja, todas as vezes que o valor de Deus é mudado na sua estrutura, Deus fala, você vai ser próspero. Aí você sai correndo. Aí te oferece tudo quanto é coisa que o secular está oferecendo, em nome de Jesus.
Às vezes a pessoa faz um grande empreendimento, coloca 2, 3 versículos, e nós, por não estar ligado à videira, se aquilo é para nós, se é o nosso tempo, a gente acaba trocando esses valores. Na sua essência, aquilo não seria errado. O que é errado é se o Senhor é o meu pastor. Amém? Então, para a gente entender alguns valores que se perdem dentro de casa, a gente vai passar por cada item, buscando também soluções para os nossos problemas. Então o texto diz assim: a mulher tinha 10 dracmas, ela tinha algo de valor que se perdeu. E aí eu te pergunto, quais os valores você tem perdido? A gente sofre há muito tempo com aquilo que a gente chama de valores da cabeça com valores do coração. Qual é o valor da cabeça? É importante orar? Sim. Todos oram todo dia? Não. Então, no valor da cabeça, orar faz parte da vida cristã. Aliás, você está falando com seu pai. Agora, na vida prática, a gente escuta, esqueci de orar. Ou seja, o valor do coração está abaixo. Então, quais os valores que às vezes você perdeu? O valor da verdade. No livro de Zacarias existe uma sentença que persegue as pessoas e impede a prosperidade, e impede a cura, impede o conserto nas relações. Lá está escrito assim, ó: esta é a maldição que sai por toda a terra. Aquele que roubar ou furtar, ou jurar falsamente, ou seja, mentir, a maldição que está do lado do rolo vai ser contra a palavra que está mentirosa. A que está do outro lado do rolo vai ser contra aquele que furta ou rouba. E aí Deus fala: eu farei que com essa maldição saia, entra na casa de quem mente, de quem furta, e se impregna nas paredes. É uma sentença que Deus está dando. E a gente começa a perder os valores e adquirir essas mentiras ou esses furtos, sonegando, mudando a verdade de Deus em mentira. É como a gente fala na libertação, às vezes a pessoa não é livre porque ela tem mentiras abertas e verdades escondidas. Ou seja, ela faz tudo errado, lá dentro dela ela sabe que está errado, mas ela mente falando que está fazendo certo. E nós, como princípio, não temos como julgar a fala da pessoa. Mas nós oramos para que as motivações das pessoas se manifestem. E aí, quando se manifesta, você pode levar ela à correção, ou a um sistema, não sei como que é aqui, mas de disciplina. Entenda que disciplina faz parte da correção de pai com filho. Deus fala: eu exorto, castigo, eu disciplino todo filho que eu amo. E se você está sem isso, você é um bastardo. Então, disciplina faz parte. Só que não é uma disciplina excludente, que te pune. Senta aí, o dia que eu der na teia, você volta. Isso é punição, isso não é disciplina. Disciplina é um treinamento mais firme nas suas áreas de deficiência. Disciplina é você estar sendo surrado por um sistema. Vamos pegar o financeiro, o relacional, ou na saúde, e você falar assim: olha, você vai me emprestar conta dessa área e nós vamos corrigir. Não foi isso que o pastor falou? Me manda 6 meses aí do caixa da igreja para me entender onde está o erro. E depois disso pode haver uma disciplina. E eu não conversei com ele, tá? Eu só vi ele aqui dentro da igreja. Então a gente tem que entender que a disciplina é uma correção e um fortalecimento na sua área de derrota, naquilo que está te roubando do melhor de Deus, naquilo que tem nos surrado,
e não deixar da nossa vida ir. E ao invés da gente zelar pelo nosso testemunho, nós estamos correndo e cobrindo o nosso testemunho. Nós estamos naquela vertente que, se contar a história para o carroceiro, até o cavalo chora. E nós precisamos parar com isso. No Sermão do Monte, Jesus estabelece nós como luz do mundo. E ele fala que a sua luz não pode ser escondida. Agora, o que falta? Voltar aos valores. Então, qual é o valor que você tem dado? Não tem como eu exercer o valor. E há uma complicação maior, porque a gente confunde valor com preço. Qual é o preço de você atender uma pessoa que ia suicidar? Tem preço? Mas às vezes um psicólogo cobra aí 200, 300 reais, atende e livra a pessoa da morte. Mas qual é o valor desse serviço? É um peso de eternidade. Entende como é que a gente confunde? Então, os nossos valores são profundamente arraigados naquilo que Deus, nosso Pai, tem para nós. E como eu vou saber os meus valores? Eu preciso relacionar com esse Pai. Praticamente, a gente tem alguns valores que cercam a nossa vida, que servem de balanço para a gente não ir para um lado nem ir para o outro. Alguns valores, eles flutuam diante de nós. Às vezes você dá mais ênfase num do que no outro, mas os valores nos protegem. E a Bíblia diz que essa mulher perdeu um valor. E qual foi a atitude dela? A Bíblia diz que ela acendeu a luz. Salmo 119 vai dizer: lâmpada para os meus pés é a tua palavra, e luz para os meus caminhos. Então, se eu estou sendo derrotado em algumas áreas da minha vida, o que eu preciso trazer para a minha história mudar? O valor da transparência, da luz. Eu preciso trazer esse valor de volta. De andar pelo que a palavra diz a respeito de cada coisa. Ah, mas tem que ser assim? Eu tenho que fazer essas coisas para Deus? Sim, você não quer morar na eternidade com Ele. E tem gente que acha que o pior é o inferno. Mas tem uma coisa pior do que o inferno que a Bíblia revela. No final de tudo, a Bíblia fala assim: o inferno e a morte foi lançado no lago de fogo. Então tem gente querendo nadar lá no lago de fogo. Por não tentar entender que ele precisa da luz de Cristo para iluminar suas áreas de treva. Qual que é o problema da luz? Ele vai revelar tudo aquilo que você precisa organizar na sua casa. Tudo aquilo que está no seu coração, que tem derrubado você, precisa da luz. Como que Deus viu o seu último acidente? Você já perguntou para Ele? Seu último fracasso, como é que Deus viu isso? Como é que Ele assistiu isso? Como foi a participação de Deus nisso? E às vezes a gente pensa assim: não, mas Deus não tem nada a ver com as minhas escolhas. Não tem mesmo. Mas Ele é a única proposta que eu tenho de arrumar as minhas rotas. O pai da fé, Abraão, quando desceu para o Egito sem uma ordem de Deus, ele troca os pés pelas mãos. Mas sabe como ele volta para a promessa? Através dos altares que ele havia construído. Então, no caminho da nossa derrota, se você é uma pessoa que consegue entender a voz de Deus, você vai pedir a luz dele, ele vai mostrar os seus erros e você vai voltar glorificando cada parte da sua caminhada. Então, qual é o valor que você tem perdido e que está dentro da sua casa, dentro do seu coração? Sua família está sabendo? Trazer a luz é necessário para que a gente passe por uma limpeza. E o texto diz aqui, ela varre a casa. Ela varre a casa. Eu não sei, né? Minha irmã está aqui, eu não posso ficar expondo minha família, né? Eu gosto de pregar longe porque eu falo mal dos meus irmãos. Então, assim... Mas faxina lá na nossa casa, nós não podíamos entrar na casa. Pensa nas mulheres bravas.
Tinha uma que passava, você passava com o rodo, ela te dava uma rasteira. Ó, né? Ó Deus falando. Então, assim... Então, quando você pensa numa faxina, você pensa num sistema de disciplina, de levantar as coisas, tudo que está errado, pôr para cima, não ter vergonha daquela sujeira, porque, afinal de contas, você vai limpar aquilo. E tem coisas que a gente olha, que a gente fez, que a gente fala, não é possível que eu fiz isso. Mas é essa área que Deus precisa limpar, para devolver os valores a você e você ser restaurado, seja a área que você tem buscado ou sofrido. Fazer a faxina faz-se necessário nesse tempo de hoje. Às vezes você está numa rota de vida que Deus quer que você mude. Às vezes você precisa enfrentar algumas coisas do seu histórico passado. Para quê? Para resolvê-las. Eu já disse que o passado, a gente enfrenta ele. A gente não vive nele. A gente não fica nele todo o tempo. A gente não ignora o nosso passado. Mas a gente enfrenta o nosso passado. O que está de errado? Vamos passar por isso aqui, vamos resolver. E é assim que a luz de Deus vai andando, vai entrando na nossa vida. É assim que a gente vai poder dar passos de fé, realizar o sonho que a gente entende sendo de Deus para nós. É assim que você vai pioneirar uma área da sua vida que vai dar muito resultado. Esses dias eu fiz umas contas básicas e as pessoas falaram assim, olha, é muito difícil chegar em tal resultado. Pensa aí nos 3 mil reais, mais ou menos. Nos 300 mil, melhor dizendo. Aí eu pensei, como que eu faria para chegar, isso humanamente falando, não orei, é uma pesquisa do homem. Para mim chegar a 300 mil reais, eu preciso de 1.000 pessoas dentro de um seminário que pague 3 mil reais por cabeça. Isso é difícil de acontecer? Não, no shopping tem evento que vai 2, 3, 10 mil pessoas. Você acha que Deus precisa de muito para poder derramar? Deus precisa de uma casa limpa. Deus precisa de pessoas que estão desprendidas, apesar de atuarem naquela área. O desprendimento de coração, que seria generosidade. Entende que tem como a gente mudar qualquer circunstância, se a gente entender a obra que a faxina pode fazer na nossa história. Mas Flávio, as coisas que eu fiz foi muito horrenda. Se eu te falar o que eu já ouvi de bastidores de igreja, de vida de pessoas que hoje estão no seu sucesso, mas o que eles fizeram no passado deles, só a misericórdia de Deus. De pessoas que, às vezes você fala assim, isso não existe, existe, e tem gente que faz. Mas que resolveram enfrentar a sua faxina, que resolveram limpar a sua casa. Entenda que o primeiro passo foi da mulher. Ela começou a buscar, ela buscou a luz, ela começou a faxina. Então não é algo que vai vir de fora para dentro, é algo que vem de dentro para fora, é você que decide. Só que a nossa mentalidade está tão escassa, que se eu falar para você assim, ó, existe um texto na Bíblia que diz, enchei-vos do Espírito. O que você imagina encher do Espírito? Você imagina um copo vazio, derramando água. Amém ou não amém? Quantos imaginam dessa forma? Levanta a mão aqui, vamos nos curar. Mas a Bíblia diz lá no poço, aquele que crê em mim, do seu interior fluirão rios de água viva. Então vem de dentro para fora. O enchimento nunca vai ser de fora para dentro.
Entende a necessidade da limpeza e de você buscar aquilo que está te travando na caminhada com Deus? É isso que nós precisamos entender, qual é a caminhada. E o texto continua dizendo que ela procura diligentemente. Isso fala de um processo de perseverar naquela escolha. Não é de viver em torno do trauma, de torno do fracasso, mas é de perseverar até esgotar aquela carga. Tem coisas que, se Deus revela a seu respeito, você surta. Então talvez ele vai vir, traz uma revelação num tempo, você continua na perseverança, ele aprofunda um pouco mais, mas chega um momento que esgota a carga, que o processo acaba. Você leva uma causa na justiça hoje, amanhã já julgou? Não, às vezes demora anos para ser julgado. Às vezes demora, nós temos conhecidos que morreram, aí depois ganham a causa. Depois de morto, ganham a causa. Ficou para a família. De alguma forma, ele abençoou a família dele. Então a gente precisa buscar na nossa medida essa revelação. Senhor, onde é que eu preciso ser limpo? Eu quero perseverar nessa escolha. O que o Senhor tem para mim? Um dia eu aventurei e falei, Senhor, me dê as nações, né? A gente é romântico, né? Pede-me, te darei as nações. Aí eu falei, então está pedido, né? Eu falo basicamente assim com Deus, então está pedido. Aí leva meu filho para fora do país, leva o outro para outro país, aí eu vou choramingar. Uai, Deus, por que o Senhor está levando meus filhos para tão longe? Eu falei, você pediu as nações, estou dando, porque você está enchendo o saco, por quê? Entende que a gente às vezes pede e esquece do nosso foco, daquilo que nós nascemos para ser. E só uma pausa, né? O mais bonitão vai estar aqui daqui uns dias, tá? Então, assim, depois de 3 anos, ele ficou mais bonito ainda. Então, assim, a gente precisa entender, se eu tenho um propósito, isso tem travado, ele vem vindo de dentro para fora, as destravas. Mas eu tenho que me dispor a entender o valor daquilo, eu tenho que me dispor faxinar, tirar toda a sujeira, tudo aquilo que pode contaminar na minha relação com Deus Pai. E eu tenho que ser perseverante na minha escolha. Eu tenho que começar a entender que a minha escolha vai definir a minha eternidade, não é o seu futuro. Quando você aceita Jesus, você está apontado para uma eternidade. E às vezes a gente está brigando por coisas passageiras. Quanto mais eu busco a respeito de mim mesmo, Senhor, como que o Senhor me vê, o que o Senhor fala sobre mim, mais entendimento eu tenho e mais limpeza eu tenho que passar. A Bíblia diz que ele é como o sabão do lavandeiro, ele vai lavar toda a sujeira. Para quê? Para que nos dê um lugar de honra. Então a nossa perseverança se faz necessário. E chega um dia que isso se esgota. Aí a Bíblia fala assim, ó, tendo ela encontrado, vai, chama as suas amigas e celebra. Aqui está um princípio que os crentes têm apanhado. Eles nunca celebram, porque nunca se satisfazem. Como diz o provérbio, parece que tem aquela síndrome do dá, nunca se farta. Qual foi a última vez que você celebrou uma conquista de Deus? Qual foi a última vez que você ligou para o seu sogro, para a sua sogra e falou, a senhora me deu o melhor homem do mundo, a melhor mulher do mundo? Porque na hora da briga, você liga, fala, esse excomungado que você me deu aqui do seu filho, da sua filha, você me deu a parte mais ruim da família, você jogou para mim. Agora eu que tenho que dar conta dessas coisas. Isso a gente liga 11 horas da noite, meia-noite, 2 da manhã. Mas quando a pessoa acerta, você não liga, você não comemora. E isso acaba por trazer mais sujeira para dentro da sua casa. Nós precisamos aprender a celebrar as pequenas conquistas.
Ser fiel no pouco, sobre o muito te colocarei. Você chegar e falar assim, olha, vamos celebrar isso aqui. Às vezes você ganha um recurso, você fala, eu vou celebrar. Aí o outro fala, mas nós temos uma água, uma luz para pagar. Mas aquele recurso é para celebrar, não é para pagar conta. No começo do meu ministério, eu andava muito a pé aqui em Uberlândia. Chegou uma irmã ao meu lado e falou assim, olha, Deus mandou te dar R$2 para você comprar pão para o seu filho. Eu falei, mas R$2 dava para pegar um ônibus, né? Mas aí eu obedeci, fui lá e comprei pão. Quando eu cheguei em casa, o meu filho tinha falado, tinha acabado de orar para Deus mandar um pão para ele. Se eu desvio essa coisa de celebrar, o que acontece? Eu perco até as respostas de oração. Todas as vezes que temos uma oferta direcionada, uma oferta alçada na Bíblia, é a oferta para cumprir um propósito. E às vezes você ganha um dinheiro para você se divertir, você descansar um pouco, sair do estresse. Aí você fala assim, o que as pessoas vão pensar de mim? Mas você sabe por que a gente fala isso? Porque a gente ainda não limpou a nossa casa. Porque a gente não voltou para os valores que Deus faz. Aqui está dizendo que ela perdeu, agora ela achou, ela vai celebrar. Então que a partir de hoje você entenda que tem coisas e motivos para você celebrar e você tem que se dar esse luxo, se é que é um luxo. Às vezes quando eu estou numa empreitada com Deus, eu gosto muito de suco de um determinado lugar, e aí eu falo, eu vou lá tomar um suco. É para me desbaratinar mesmo, é para, tipo assim, sabe, sair de cena. Aí eu cruzo a cidade por causa de um suco. Aí meus amigos falam assim, mas tem aqui na esquina. Eu falo, problema da esquina, eu vou tomar onde eu quero, eu vou celebrar, eu preciso disso. Por quê? Porque nós fomos viciados numa mentalidade de fartura. Farta tudo, farta água, farta luz, farta arroz, farta feijão. E aí quando você tem algo, você não quer mais mexer com aquilo. Vai fartar. Não é assim que você pensa? Vocês não, né? Mas o pessoal lá do meu ministério pensa desse jeito. Tem um amigo que falou, você não vai mudar de casa não, a casa sua está caindo. Não quer mudar. Eu falei, eu vou derrubar sua casa, você vai mudar. Porque não aprendeu a desfrutar. Falei, quanto você precisa para melhorar a sua vida? Ah, eu ganho 2.500, se eu ganhar 3.500, está ótimo. Eu falei, não, está tudo errado. Porque pelo tanto que você entrega, isso é muito pouco. Você nem tem as suas coisas. Você precisa entender o conceito da celebração. Tem horas que você vai precisar se refazer nos seus valores. E a gente precisa ser reeducado nas nossas emoções. Espiritualmente, Jesus falou, está pronto. Agora, a nossa confusão de distorção da verdade, de mudar a forma da verdade, ela se estabelece por boca de 2 ou 3 testemunhas. Foi por isso que Jesus não sucumbiu no deserto. Porque Satanás falou, estava escrito. Ele falou, mas também está escrito. Ele buscou um testemunho contrário àquilo, contrário não, ele buscou um outro testemunho mais eficaz daquilo que apareceu à primeira vista como verdade, mudado na sua forma. Ele fala para Jesus assim, está vendo tudo isso aqui? Eu te dou, se você prostrado me adorar. Todos os reinos, por quê? Porque esses reinos foram entregues a mim. Ele mentiu? Não. Mas Jesus respondeu, ao Senhor seu Deus, somente a Ele adorarás. Ou seja, ele buscou um testemunho baseado em 2 pontos. E na Bíblia fala, tudo que se confirma é por boca de 2 ou 3 testemunhas. Então, qual é o testemunho da palavra a respeito dos seus valores?
Às vezes, você está caminhando para a resolução, vem o inimigo, levanta uma situação e você recua, ao invés de buscar a testificação daquilo que Deus quer para você. Quantas vezes eu pensei em desistir da acupuntura, do meu trabalho, falei, estou para desistir. Aí chegava um professor e falou, cuida do estágio para mim. Comecei aqui dentro dessa igreja, o estágio de acupuntura. Ele falou assim, você vai arrumar as pessoas, você vai arrumar o lugar, o resto eu mando, que é os alunos e tudo mais. Num momento que eu estava desistindo, acreditando na circunstância. Então diga comigo, é muito importante que eu reestabeleça os valores de Deus, de acordo com o que Deus fala e sem a mudança da estrutura. Porque Deus quer o meu melhor. Curve a sua cabeça, vamos ter uma palavra de oração. Senhor, em nome de Jesus, ó Pai, nós te louvamos, ó Deus, pelos seus valores. Senhor, o Senhor deu tanto valor na nossa comunhão, na comunhão conosco, que o Senhor enviou o seu Filho. Senhor, de nós que éramos pecadores, errantes, o Senhor falou na sua palavra, no seu testemunho, o Senhor diz que todos quanto receberam o Senhor deu poder de serem feitos filhos de Deus. A saber, aqueles que creem em seu nome. E nós cremos no seu nome. Portanto, somos filhos do Senhor com base nesse testemunho. E nós te pedimos que o Senhor venha revelar quais os valores que eu preciso mudar. Eu preciso que o Senhor fale conosco, Senhor, qual é a luz que nós precisamos andar. Nós precisamos da luz da Tua Palavra, da luz do Espírito Santo, precisamos da comunhão dos irmãos para entender os Seus propósitos e firmar os Seus valores em nós. Nós também, Senhor, pedimos, mostra na nossa vida aonde precisamos varrer a nossa casa, fazer essa faxina moral, faxina espiritual nas nossas vidas. Ó Deus, e no nome de Jesus nos dê perseverança para prosseguir na chamada que o Senhor tem para cada um de nós. Apesar de nós e apesar da circunstância. Senhor, e nos ajuda a celebrar as vitórias, nos ajuda a celebrar as intervenções divinas, nos ajuda, Senhor, a celebrar a comunhão com os irmãos e nos ajuda, Senhor, a celebrar o melhor do Senhor para a nossa vida. É que eu te peço em nome de Jesus. Amém e amém. Deus abençoe.